Falar de fofoca, de notícia, daquele que é do rock brasileiro, talvez, o maior ícone, né? Ele, né? Estamos falando do tremendão Erasmo Carlos. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Morreu semana passada, já passando dos 80 anos de idade. Ele era incrível, É Cecília. o cara, né? É o cara, né? O Erasmo começou a carreira, né, nos anos 60 aqui na Record. Olha só que coisa. Sim, e se transformou em um dos maiores nomes da música, com mais de 700 sucessos. É muito talento, né? E você vai ver um trecho agora do último show gravado do Erasmo Carlos. Vocês sabiam o que aconteceu aqui em Curitiba? É. Você sabe o que é mais bonito de tudo isso? Além da história dele com mais de 700 canções, da amizade com o rei. Essa música ele nem sabia que era pra ele, né? Depois que ele foi descobrir. Cara, o amor dele com os filhos e tal, mas com essa nova esposa dele, era um negócio lindo. Alma gêmea, né? Mais nova, né? 49 anos de 49, diferença, mas um amor dos dois, assim, um negócio, olha, que eu nunca vi, assim. A história de amor maravilhosa, né? Espiritual. E esse último show, como eu falei, foi aqui em Curitiba e agora se transforma num registro histórico da música brasileira. Vamos ver. Uma pedra no caminho, você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal, Em cima do palco, você pode escolher. É preciso saber viver. Eu levo a minha vida chorando pelo mundo. ou nos bastidores. Erasmo Carlos era um só, um gigante. Gentil. Nasci para chorar. O conceito da essência do amor, a vida seria de uma natureza fantástica. Um ser humano de primeiríssima grandeza. Mas eu não dou bola porque sou eu mesmo assim. Me chama logo mal, me chama logo mal. Era a pessoa mais doce. E quanto eu mais conhecia, mais doce eu via que era. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste. É uma dor muito grande. Esse meu irmão, meu amigo, Sempre foi uma pessoa doce, sempre foi um poeta. Um poeta que estava sempre em atividade. Essas imagens são de um dos últimos shows que Erasmo fez. O registro deve servir de base para um documentário sobre o cantor. Mais de 2.000 pessoas estiveram no Teatro Guaíra, em Curitiba, para ouvir o Tremendão. A voz, já frágil, só deixou a apresentação mais emocionante. É preciso saber viver, era a música com que Erasmo mais se identificava. E ele soube mesmo viver. Na última entrevista que deu para o Domingo Espetacular, em fevereiro desse ano, comemorava a volta aos palcos. Eu reaprendi, inclusive, esse tipo de emoção do contato com o público, sabe? Porque você fica tanto tempo que eu me esqueci que eu era artista. Mesmo longe dos palcos, o Brasil nunca esqueceu desse cantor que aprendeu a chamar de seu. O amigo Rony Von lembra que Erasmo era, acima de tudo, um cara simples. Ele não deixou o sucesso contaminá-lo. Ele era uma pessoa que fazia esse tipo de atividade que nós temos de comunicação como se fosse um trabalho o mais comum do mundo. Erasmo Esteves nasceu aqui na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Era vizinho de ninguém menos do que Tim Maia e Jorge Benjor. Aqui neste bar tradicional do bairro, eles costumavam se encontrar. Os registros estão aqui até hoje. E foi assim, sentado numa mesa de bar, que Tim ensinou Erasmo a tocar violão. E foi aí que o jovem Erasmo, de apenas 17 anos, começou a sonhar em fazer música. O Tim ensinou alguns acordes de violão
pro Erasmo e falou para ele, com esses 3 acordes você vai poder tocar uns 30 rock and rolls. E aí ele falou, pô, que maravilha, não preciso mais, então. Meu bem, meu bem. Tim Maia também apresentou Erasmo ao parceiro de uma vida toda, Roberto Carlos. Levou ele lá em casa para pegar uma letra de uma música que eu tinha de Elvis Presley. Ele aprendeu a letra e aí ele desaparece lá pela televisão, né? Aí foi um convite que eu segui a regra, né? Colou no Roberto no Carlos contexto. e foi pra TV. Segui, colei e não larguei mais. O nome artístico, Erasmo Carlos, foi justamente uma homenagem a esse grande companheiro. Ele se deu esse sobrenome, Carlos, Erasmo Carlos, porque ele se integrou à família e, segundo ele, diz malandramente, porque ele, quando fossem citar a parceria dele com o Roberto, quando fossem acreditar no rádio, iam dizer de Roberto e Erasmo Carlos. Então o nome dele ia estar inteiro e o do Roberto não. Roberto e Erasmo Carlos conquistaram o país quando apresentaram, nos anos 60, o programa Jovem Guarda na Record, ao lado de Vanderleia. Estouraram com hits como Festa de Arromba e Minha Fama de Mal. Perdão, a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Foi aí que surgiu o apelido Tremendão. Erasmo era fã de Elvis Presley e costumava se apresentar usando roupas inspiradas no rei do rock. Rony Von também tinha um programa de música. Quem fazia o Jovem Guarda era proibido de fazer o meu programa. Nossa amizade nasceu aí. Erasmo bateu de frente com todo mundo e foi fazer o meu programa. Nessa época, o Brasil era dividido entre o rock and roll e a bossa nova. Roberto Menescal lembra bem dessa rixa. Mas no começo, a gente dava as declarações, né? Jovem Guarda, música do rockinho, que não sei o quê. Anos mais tarde, Menescal virou diretor de uma grande gravadora e decidiu trazer Erasmo Carlos para trabalhar com ele. Erasmo, vamos fazer uma coisa também independente do você e Roberto. Né? Você tem umas músicas ótimas. Foram mais de 700 canções, muitas com letras românticas. Preciso lembrar que eu existo. Palavras que embalaram muitos namoros e 2 casamentos. O primeiro na década de 70, com a paisagista Sandra Esteves, a Narinha. Foram 13 anos juntos. Eu vou fazer de você a ponte erguida pro outro lado da vida. O segundo casamento foi em 2019, com a psicóloga Fernanda Esteves, 49 anos mais jovem. Pai de 3 filhos, Erasmo perdeu o mais velho, Alexandre Pessoal, o Gugu, num acidente de moto em 2014. Os outros 2, Gil Eduardo e Leonardo Esteves, seguiram os passos do pai com carreira na música. Em 60 anos de carreira, Erasmo compôs para grandes nomes como Gal Costa, que morreu poucos dias antes do amigo. Era dele a letra de Meu Nome é Gal. Meu nome é Gal. Que desejo me corresponder com um rapaz que sedutal. Com essas parcerias, Erasmo queria conquistar todos os públicos. E conseguiu. Acho que rompeu essa coisa e a gente acabou com Jovem Guarda, Bossa Nova e Tropicália. A gente é MPB. Tudo é música popular brasileira. E é. Vamos montar um conjunto de rock. Uma história tão rica que foi parar no cinema, com Chay Suede no papel do Tremendão. O gênio da música brasileira se despediu do público esta semana. Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, vítima de paniculite, que é a inflamação da camada de gordura abaixo da pele. No caso do cantor,
a doença foi agravada por uma infecção generalizada que levou à falência dos órgãos. A despedida foi restrita a familiares e amigos mais próximos, como o rei Roberto Carlos. Um irmão que eu escolhi, né? Porque eu escolhi o Erasmo para ser meu amigo aos meus 16 ou 17 anos. E ficamos irmãos todo esse tempo. E a cantora Rosemary. Erasmo sempre foi uma pessoa tão doce, tão amada por todos nós, né? Ele, desde sempre, ele sempre foi uma pessoa generosa. A saúde de Erasmo Carlos já era motivo de preocupação para familiares, amigos e fãs havia alguns anos. O cantor foi diagnosticado com câncer no fígado e superou a doença. No mês passado, ele chegou a ficar internado por 2 semanas aqui neste mesmo hospital onde morreu. Foi diagnosticado com síndrome edemigênica, que é quando há excesso de líquido nos tecidos do corpo. O cantor fez todo o tratamento necessário e teve uma breve alta. A volta para casa foi comemorada nas redes sociais. Há pouco mais de uma semana, Erasmo teve mais motivos para comemorar. O disco que lançou no começo do ano ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock. Se a vida tem sido muito má pra você e o destino ingrato me faz padecer. O cantor encerrou a carreira voltando aos velhos tempos. O álbum com o nome O Futuro Pertence à Jovem Guarda fez uma releitura de grandes sucessos da carreira. São músicas que marcaram a época, né? Com outras pessoas, com outros artistas. Músicas que eu ouço, que eu amo. As canções ganharam nova roupagem, com uma equipe de músicos e produtores mais jovens, como Pupilo Oliveira. Apesar de ter a figura de Erasmo Carlos ali, né, o ídolo de todos que estavam à volta, existia também a condução de uma pessoa que queria a participação de todos. Então, esse processo coletivo ajudou muito no resultado final. Erasmo queria justamente isso, deixar a Jovem Guarda ainda mais jovem. E só de ouvir novas bandas recriando os grandes sucessos dele, a gente descobre que o plano deu certo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Fazia um mês depois que tinha mandado o e-mail para a equipe dele, a gente acordou, segunda-feira, 7 da manhã. Primeira coisa foi mexer o celular, um monte de notificação, ninguém sabia de onde vinham as notificações. A gente falou, cara, o que está acontecendo? Aí eu chamei ela. Na rede social do Erasmo Carlos. Aí a gente abriu o Erasmo Carlos, mencionou você. Humildade nunca faltou ao tremendão. Erasmo não se via como cantor. O meu problema é conseguir transmitir aqui, ó, coração, o que eu transmito aqui diretamente no ouvido das pessoas, a minha mensagem, sabe? Estando afinado e com sentimento, é isso que é importante para eu traduzir o que eu sinto. E ninguém tem dúvidas de que ele conseguiu. Todos nós entendemos o recado.